Agropet 47. Estamos localizados no Jardim Eldorado 1. Artigos para pesca, rações, ferramentas, pet shop em geral. Se você precisa dos serviços de manutenção preventiva e sofisticados, conte com a equipe especializada da Automecânica IP6, onde o Zé Carlos irá te atender com rapidez e eficiência. Muito boa noite, telespectador, amigo ouvinte, né? Pessoal de Mogi de Guaçu, Mojimirim, Itapira, Pinhal, Estiva Gerbe, pessoal que tem acompanhado, que tem prestigiado. Estamos começando mais uma vez, né? Para a glória de Deus, o programa O Alimento da Alma. Programa esse que tem o intuito de trazer o melhor conteúdo da Palavra de Deus para o seu enlevo, para a sua vida, para a sua família, né? Numa noite maravilhosa, a qual Deus tem nos proporcionado de mais uma vez a gente estar aqui reunido, tá? Nesse propósito que é glorificar e exaltar esse Deus que só tem feito maravilhas na nossa vida e compartilhar com você essa alegria de estar vivenciando a cada dia a palavra de Deus, né? Algo que nos impulsiona e nos melhora cada vez mais, né, Pastor Fernando? Glória a Deus, hein? Que bom! A palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. E o alimento da alma veio para trazer isso, né, pastor? Com certeza. É bênção para nossas vidas, né? Coisa maravilhosa. E a gente vai continuar hoje com um tema que é o tema da semana passada, com um tema abençoado, né, pastor? A diferença do triunfo e do sucesso, né? A gente está usando como base o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Salmo 23. Então, você que está nos acompanhando aí nesse momento, né? Aos amigos aí, a família, né? Eu queria pedir para você que curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos nesse momento para que nós, né, fizéssemos uma oração para poder dar dando início nessa programação de hoje. Amém, pastor Fernando? Ora para nós, por favor. Nós vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, sim, meu Deus, entramos em oração nesse momento e pedimos que o Senhor venha abençoar essa programação, que essa programação venha tocar nos corações, que essa programação venha abençoar famílias, abençoar as pessoas, e que o Senhor possa falar conosco, Pai, para que nós possamos falar com esse povo que vai acompanhar essa programação ao vivo e até mesmo nos canais do YouTube. Eu te peço que, em nome de Jesus, a Tua presença venha fazer parte desse momento tão abençoador. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, pastor? Amém, graças a Deus. Como a gente tem um costume, né? Sim. De estar fazendo a leitura. Salmo de número 23. Um salmo bastante conhecido. Onde diz da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, né? De uma inspiração, né? Profética até, do salmista Davi. Quando nós olhamos, pastor Fernando, para a palavra de Deus, né, e aqui no verso 5, que a gente pode observar, né, que o salmista Davi, ele fala, né, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando eu olho para esse salmo de número 23, a impressão que vem à mente, eu acho que você é leitor da palavra de Deus, você que nos acompanha, a impressão que temos é que Davi, o rei Davi, ele já está definindo, já está resumindo toda a sua vida ali, porque a gente acompanhou desde o primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, a gente veio, né, na sequência. Então nós olhamos para a palavra de Deus, a impressão que temos é que Davi está concluindo tudo que aconteceu na sua vida. Sim, é um resumo. E na verdade, o que a gente pode observar aqui, né, como a gente disse no programa passado, no seu contexto histórico, para você que está nos acompanhando, é que ele era ainda um menino, entre 15 e 17 anos de idade. E nesse verso 5, quando ele fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, a gente chega à conclusão de que essa palavra profética aconteceu na vida dele. Quando se realizou isso? Quando que teve essa realização, pastor Fernando? Eu acredito que essa realização, essa vitória que Davi teve, ele teve na intimidade com Deus, no tempo que ele passava sozinho, e muitos diziam que talvez que ele fosse um fracassado, não é, pastor? Porque ele estava lá sozinho, tomando conta daquelas ovelhas. Triunfando, mas olhando na ótica humana, o triunfo tem diferença da vitória espiritual. Entendeu? Então, assim, em nome de Jesus, nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem falado aos corações nesses dias, e as pessoas, às vezes, né, pastor, elas têm uma leitura de sucesso diferente da leitura divina de sucesso. You'll be next. Hã? Entendi. Understand. Então, o Espírito Santo está desligado? Gente, a gente está falando aqui. Vamos lá. Ligou? Ô, Glória, estava desligado aqui o problemas acontecem. Problemas técnicos. Então, voltando ao assunto, né? Eu vejo que o segredo de Davi está nessa vida ali invisível em Deus. O triunfo dele, para muitos, é fracasso, né? Como a gente vê hoje, né? Para algumas pessoas, o que é vitória? O que é vitória na vida? É o que ela conquistou, é o dinheiro, é isso, é aquilo. Mas em Deus é outra história. Quando eu olho para esse verso 5,
eu vejo quando cumpriu essa profecia que ele mesmo lançou. Sim. Né? Quando é assim, o triunfo, no caso, é aquilo que fazemos, é uma realização pessoal, né? Que fazemos, tá? Porque somos pessoas que temos essa atitude de uma vida íntima com Deus, independente do local, independente da quantidade, independente de tudo. É aquilo que você faz no anonimato. É aquilo que você faz ali, só você e Deus, né? Quando Davi escreveu esse salmo, né? Ele estava no anonimato. Só que as coisas começaram a mudar na vida dele a partir desse verso 5, quando essa palavra se cumpriu na vida dele. E a grande questão, né, de hoje, que a gente levantou aqui, que eu levantei, passei para você, foi a seguinte, de quando que esse verso, quando que essa palavra se cumpriu na vida do menino. Se cumpriu quando o Jessé, sim, seu pai, reuniu seus irmãos para receber o profeta Samuel. Quando Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele estava vislumbrando na presença do pessoal como se ele estivesse fazendo sucesso, mas ali ele desobedeceu a Deus, e isso trouxe uma consequência. O reino de Israel foi passado dele para outro. sim. E esse outro era esse menino, do qual Deus tinha visto ele. E quando o profeta Samuel se dirigiu até a casa de Davi, de Jessé, os seus filhos, ele chega lá, e aonde que estava o ungido de Deus? O ungido de Deus estava lá apacentando as ovelhinhas malhadas, né? Cuidando das coisas do pai dele. Cuidando das coisas do pai. Será que nós temos dado essa atenção às coisas do pai? Será que nós temos priorizado, né, as coisas de Deus na nossa vida? Ou muitas das vezes a gente prioriza os nossos objetivos e queremos mesclar isso, as coisas de Deus, para a gente atingir o alvo? Sim. Porque a gente tem que prestar muita atenção nisso. Samuel, profeta, quem que era o profeta Samuel? Ele era a maior autoridade espiritual de Israel na época. Ele era um milagre para a mãe dele. Sim, ele é a resposta de Ana, né? Ele é a resposta de Ana. Um menino que com 10 anos de idade, Deus falava com ele Face a face. tete a tete, né? Tete. Já pensou? E ainda a primeira profecia que esse profeta que foi criado lá no tabernáculo, dentro do sacerdócio divino, foi contra a casa do seu mentor, Sim. que era o sacerdote Eli. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Exato. Mas aí é outro assunto. Quando Eli chegava, ô Samuel, o que é que Deus pediu para você falar? Cajado. Então você para analisar. O sacerdote tem que pedir orientação pro obreiro. Veja bem. Olha que situação. E você para analisar, Samuel era um marco divisor entre a teocracia e a monarquia. Sim. Né? Ele estava nessa divisão aí. Reis nasceram de Samuel. Exato. Ele ungiu. Ele ungiu o Consagrou primeiro rei, né? Que foi Saul e depois Davi, né? Entendeu? Um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu quero que você preste muita atenção nisso, viu, ouvinte? Uma pessoa que, apesar de ter uma intimidade muito grande, uma pessoa, apesar de ter todos os aparatos ali disponíveis para ter uma comunhão maravilhosa com Deus, quando ele chega na casa de Jessé, ele, com a sua ótica humana, ele se engana. Quando ele vê o primeiro filho de Jessé, Abinadab, Sim. Fala, eis aí ungido, Senhor. eis por quê? aí ungido. O cara tinha quase 2 metros de altura, militar, né, de guerra.
Então ele vai pela aparência, né? E muitas das vezes hoje, como naquele tempo, o povo de Israel, isso é um alerta. Muitas das vezes, eles paravam de dar ouvido à voz de Deus para ouvir a voz do homem. Começava a prestar mais atenção no homem. Começava a prestar mais atenção nas coisas que envolviam aquela época. E quando a gente fala de priorizar o reino, priorizar Deus na vida, não significa que você tem que viver enfurnado dentro da igreja. Não significa que você tem que viver enfurnado dentro da palavra de Deus, não. Significa que você tem que ter um tempo de qualidade para poder administrar a sua vida espiritual e não estar sendo enganado, como está acontecendo na atualidade hoje. Muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e deixamos o espiritual de segundo plano. É onde muitas das vezes a gente se engana, a gente quebra a cara, a gente fica desiludido e muitas das vezes cai. Para levantar, dá um trabalho terrível, pastor Fernando. Com certeza. Fato. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Triunfar é você tomar cuidado. Tá? Não é você chegar afoito, não, é chegar com calma, tranquilo, sempre para que Deus possa direcionar os seus passos. Olhamos para esse trecho da palavra de Deus, né, de uma forma tão incisiva, e como a gente fala de novo no contexto histórico, menino com 17 anos, vamos citar outro exemplo, que me chama muita atenção, outro menino também, com 17 anos de idade, que é o próprio José. Foi levar notícia lá para os seus irmãos em Dotã. O que aconteceu? Aonde foi o conflito? Aonde foi o choque? É tão interessante que tanto Davi quanto José também tinham 17 anos, né? É uma coisa curiosa, porque é aquela idade que o rapaz está saindo da meninice e entrando na maioridade, né? E aí quando você lê o texto de Gênesis, diz que José apacentava o rebanho com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, as mulheres de seu pai, e ele trazia as más notícias dos irmãos, no caso, a seu pai. Então, assim, dá para de se entender que talvez os mais velhos, que eram para dar exemplo, eram um mau exemplo. E aí o José via aquilo e levava a informação para Jacó. Olha, eles não fazem o trabalho direito lá, pai. Eles fazem isso, fazem aquilo, eles enrolam, não cuidam das ovelhas. Uma ovelha outro dia se perdeu porque eles estavam... Então, por causa disso, a Bíblia conta que José, ele era odiado... Por quem? Pelos próprios irmãos. Então, quando a gente tem uma postura correta, quando a gente vive uma postura correta dentro da fé, é mais fácil a gente despertar o ódio do que o amor nas pessoas. Exatamente. Esse é um grande conflito de quem quer triunfar. E como lidar com essa situação? E como lidar com isso? Porque geralmente, José aqui, o texto fala assim, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros, filhos, o odiaram-no e já não lhe falavam pacificamente. Quer dizer, era tudo a ferro e fogo com José. Era tudo debaixo de falta de educação, grosseria. Mas, né, a gente vê que, se quem conhece um pouco da palavra, vai ver que a história de José, ela tem um final poderoso. Né? José se torna o governador do Egito, pastor. Mas, é aquela coisa, qual o processo que José enfrentou para chegar aonde Deus queria que ele chegasse? Que ele triunfasse, né? Qual foi o processo que talvez você vai ter que enfrentar para chegar onde Deus quer que você chegue? Então, se Deus mostrar todo o processo, às vezes, para José, José iria desistir, né? Porque se a gente for falar aqui de todo o processo que Davi enfrentou, Davi foi ungido rei, mas começou a ser perseguido pelos seus irmãos, começou a ser perseguido pelo próprio rei Saul depois, que tornou inimigo dele. Foi para a caverna de Adulão, onde só tinha lá gente apertado, oprimido, desempregado. Quer dizer, aqueles que ninguém queria, aqueles que ninguém dava nada, a escória da sociedade. Mas aquilo, com esses caras que eram escória, que foi que Davi reinou. Ou seja, honre as pessoas do seu deserto. Quem foi o capitão da guarda
de confiança do rei Davi? O próprio Joabe. que estava com ele lá, era um dos 30 mais capacitados na caverna, né? Entendeu? Então, nessa sua caminhada, Deus sempre vai colocar pessoas próximas a você para poder te orientar, assim como você está sendo orientado nesse momento, porque Deus usa esses mecanismos também para poder te levar a uma palavra no momento de aflição, no momento de dor. Às vezes você pode estar perdido, desorientado com alguma coisa, sem saber qual o próximo passo ou decisão que você tem que tomar. Mas nesse momento, aqui no alimento da alma, a palavra de Deus ela é divulgada de uma forma coesa para que você possa tomar a sua decisão e o próximo passo acertado com base na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito que Deus tem na sua vida. Verdade. É isso que transforma as coisas ao nosso derredor e traz, tá, do mundo espiritual, refletindo no material, onde você pode sobressair sobre toda e qualquer dificuldade. Não que a vida vai ser um mar de rosas, mas se torna mais fácil você vencer os obstáculos do dia a dia, para que você possa caminhar até o fim da sua caminhada, tenho certeza e convicção de que teve uma vida abençoada e que a vida eterna ainda lhe é obedecida. Bem frisado isso, né? Porque quando você estava falando aí, estava citando, estava lembrando aqui de José, né? José, quando ele teve o sonho, e ele relatou o sonho para os seus irmãos o odiaram mais ainda por causa do sonho. Toda pessoa que vai triunfar em Deus também vai despertar ódio dos outros, né? Você vê que um sonho de Deus, uma visão de Deus para um profeta, para um pastor, para um líder, ou até mesmo para uma pessoa que não tem um chamado no ministério, a tendência é levantar oposição. Então, às vezes a pessoa ela quer triunfar, ela quer vencer na vida, ela quer conquistar, ela quer estabelecer o ministério dela, quer triunfar, pastor. Deus vai dar um sonho para ela. E aí a gente pensa assim, poxa, Deus me deu um sonho, então eu acho que minha família vai apoiar, meus irmãos vão apoiar, os discípulos da igreja, os membros da igreja vão apoiar, né? Os meus amigos vão apoiar, mas geralmente pode ser que essas são as primeiras pessoas a não apoiar. Sabe, que às vezes a pessoa ela começa um negócio próprio baseando na ajuda dos amigos. Eu vou vender um produto aí, vou começar um negócio, porque a minha família vai me ajudar. E às vezes sabe quem é que ajuda? Quem não é da família. Exatamente. É? Às vezes, aí que tá a peculiaridade desses dois personagens do qual a gente está falando aqui, que triunfaram e fizeram sucesso e venceram no seu chamado, né, para governo, para governar, tanto José como Davi, que foi um grande rei. Os dois foram governantes, né? Exatamente. São pessoas de atitude, políticos até, tá bom? Os caras sabiam como fazer as coisas. E os dois começaram de baixo. Exato. É sempre assim. Então, o que eu quero que você preste atenção, Salmo de número 23, verso 5, Davi foi ungido com um sagrado rei na mesa da casa dele, na frente dos irmãos dele. Isso despertou um certo repúdio por parte dos irmãos. Sim. José, lá no Gênesis, capítulo 37. Está aberto aqui. Né, se não me falha a memória, onde começa a falar a respeito dele. Sim, é lá mesmo. Filho de Jacó e Raquel, que era a mulher que ele amava. Sim, José é o filho da velhice, né? Isso, Benjamim foi o caçula. Caçula, depois o filho da mão Mas direita. só foram os dois filhos de Raquel, né? Raquel morre no parto de Benjamim, né? Então, quando José começa também o seu triunfo para a sua caminhada, uma trajetória de glória, o conflito foi dentro de casa com seus irmãos.
E o que conduziu eles, tanto um como o outro, tanto o rei Davi como o governador José, o que conduziu eles para a caverna, para o poço, para a escravidão, para a humilhação, para uma vida de estreito absoluto e extremo. Estreito. Fazia tempo que eu não ouvi A integridade. Está no estreito. Porque o preço da sua integridade, da sua comunhão, é muito alto. E muitas das vezes, hoje, a psicologia, ela vem tentando tirar isso do cristão, do homem e da mulher de Deus. Quando nós olhamos, às vezes a gente vê, pastor Fernando, escrito assim, ou alguém compartilhando um pensamento na rede social, olha, você vai fazer isso? Não fala. Você vai fazer aquilo? Não fala. Que não sei que tem, tal. A palavra de Deus fala. Em Isaías capítulo 43, versículo 13, no pretérito perfeito, tá? Deus falando por intermédio do profeta, ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Não é eu fui, eu era ou eu serei. Eu sou. Eu sou. E quem há que possa escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? No capítulo 54, versículo 17, a palavra de Deus também nos revela que toda ferramenta, toda arma forjada contra ti, ela não prospera. Então você pode falar assim, José sonhou, falou, pagou o preço, mas Deus realizou, porque a palavra é de Deus. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele respalda. Quando Ele respalda, Ele envia. Você não precisa ficar pedindo nada para ninguém, não. É só ficar na posição que Deus faz acontecer na sua vida. Mas tem que ter resignação. E resiliência, né? Porque quando José, ele teve o sonho, ele teve a visão, ele teve algo grande, o texto diz assim, teve José um sonho, relatou aos seus irmãos e o odiaram mais ainda. Então o sonho que você tem vai causar nas pessoas, talvez, não em todas as pessoas, né? Óbvio. Mas em muitas pessoas vai causar o quê? Indignação, ódio, inveja. E dali começa, né, pastor, todo o processo de Deus na vida de José para que José chegasse ao seu triunfo. Então, ali, nós estávamos comentando até lá fora, né, que se não é o irmão dele intervir, o Rubem, né, ele poderia já ser morto ali mesmo. Lógico, Deus não iria permitir, porque Deus já tinha para ele o projeto, né, de ser o governador. Mas todo esse processo, né, que um homem de Deus, uma mulher de Deus enfrenta, ele tem algo a ver com o seu propósito. Então, o propósito que você está inserido tem a ver com a situação, talvez, que você está passando hoje. Algo que você está enfrentando hoje, talvez, aí na sua casa, sua família, no seu negócio, no seu trabalho, na sua igreja, ele tem muito a ver com o propósito que Deus tem para você. Só que as pessoas, elas querem o propósito, mas quando começa a passar por essas provações, por essas dificuldades, muitos acabam morrendo no deserto, né? E deserto não é cemitério. Não é. Profeta, é escola. É escola, né? Você sai de lá graduado. Mas uma coisa terrível, né, pastor Fernando? As pessoas, né, que você mais conta para te apoiar, as pessoas que você, como você disse, às vezes, né, você vai contar para um irmão, para uma irmã, para um familiar, dentro de casa. Conta o seu projeto, conta o seu sonho para você ver. Aí você já vai perceber no rosto de muita gente quem apoia você. O semblante muda. Tipo, quem é você? Porque você para analisar e você chega até a seguinte conclusão. Existem pessoas à sua volta que querem até te ver bem, mas jamais melhor que elas. Isso que é duro, né? Entendeu? Jamais.
Você tem até um limite. É. Mas você não pode ser bem. Aí você é vítima da inveja, é vítima. Isso relacionado aos irmãos. Agora hoje, será que na igreja tem isso? Tem. Será que na casa, né, no lar das pessoas que se dizem ser de Deus, será que elas passam por isso? Às vezes a gente vivencia situações, né? Como, por exemplo, um irmão vai lá e faz uma festa, ou um comes e bebes, né? E não convida o outro. Ou às vezes não oferece. Deixa meio de lado, né? Você entendeu? Entendo. Você fica meio assim, mas vai você fazer. Entendeu? Às vezes a pessoa ela chega ali com uma desculpinha, esfarrapada, né? Mas só para querer ver o que está se passando. Aí ela, veja bem, essa pessoa que tem um costume, estou citando um exemplo, tá, ouvinte? Essa pessoa que tem o costume de pegar e ser exclusivista, e na sua concepção você começa a até um pouco folgada, né? A pessoa, né, a hora que tá lá, né, os hot dogs, os lanchão, nem olha pro meu lado, mas a hora que tá aqui fritando um peixinho, um negocinho, já, né, que legal, nossa, convidativo e tal, aí começa, né, aí a pessoa fica naquela, mas o que você tem que fazer nesse momento? Cada um dá o que tem, meu querido. É verdade. Cada um dá o que tem. Entendeu? José, apesar de tudo, quando eu olho para essa parte da palavra de Deus, o que eu consigo analisar é que José, mesmo lá, vendido pelos seus irmãos, os irmãos, né, queriam matar o cara. Lançaram o cara no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, para onde que você olha? Não tem como você olhar para frente, para trás, para um lado, você tem que olhar só para cima. É o único lugar, é a única esperança olhar para cima, né? No alto. É. A saída é do alto. É lá em cima. Você está no fundo. Não tem mais para onde ir, né? As pessoas desacreditam de você, desacreditam do seu ministério, desacreditam da sua vida, desacreditam de tudo. Só que Deus investiu em você. Sim. Entendeu? Você que tem um chamado, é você que é o escolhido. A unção de Deus está sobre a sua vida. Mesmo todos desacreditando. E você no fundo do poço, quando você tem a sua meta, que é olhar para cima, mesmo vendido pelos seus irmãos, dentro da sua casa, Deus ele ainda te dá o escape. Porque é Ele que te chamou. Ou é o contrário, pastor? Olha, eu tô com você eu tô com você nesse pensamento, nesse entendimento. Isso faz parte, ao meu ver, pastor, também de todo o processo. Isso faz parte, essa rejeição, essa diferença, essa desonra. Cristo trazendo benefício foi rejeitado. O povo. Você entende? Então acho que tudo isso está no pacote. Está no pacote do triunfo, faz parte. Então assim, nós não podemos, as pessoas elas não podem achar que elas vão vencer com Deus, vão vencer na vida. Porque hoje é comum, né, te interrompendo. Deus está no controle de tudo. Deus sempre esteve no controle, não, ele tá, sempre vai estar no controle. E para sempre, né? Isso aí é... Deus está no controle, vai dar tudo certo. Ó, quer ver dar certo? Primeira coisa, para com esse negócio de oba-oba, que tudo Deus está, que tudo Deus acontece. Arrependimento. É verdade. Arrependimento. Gera o que o arrependimento? Você alcança o que quando você se arrepende? O perdão. Uma transformação, uma nova chance. A graça te alcança. Você volta. Você se converte a nova criatura. Arrependimento
né? É igual quando você está numa estrada. Hoje está tudo certo, né? Jesus é o caminho, não é? Jesus Hoje está tudo certo. Deus está contigo. Jesus é o caminho, né, pastor? E aí, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está no caminho. E aí, às vezes, a pessoa está num caminho que não é Jesus, está no caminho oposto. Então, o que é arrependimento? Ela vê aquela plaquinha ali do lado, escrito retorno. Conversão, é voltar atrás. Então, às vezes, a pessoa, ela diz que se arrependeu, mas ela não quer voltar atrás. Né? Aí não dá, né? Saber que muitas vezes a gente tem que equilibrar a razão com a emoção, né? Então. Senão você acaba lançando mão de algo e faz uma baita de uma caca aí pra você consertar, meu amigo. Tchau. Você até conserta, mas fica... É coisa que a gente vive no dia a dia. Você vai até o supermercado fazer uma compra, acontece algo desagradável. Você tá na fila do banco, entendeu? Você toma uma fechada de carro. Porque o Satanás vai enviar, vai enviar umas pessoas aí pra gente como na família. Como na família, como a gente tá falando. Só que quando você é centrado, consegue equilibrar, porque Deus, Ele não vai descer do céu e não, meu filho, assim, faz assim, não. É que nem Ele falou para Josué, Josué, Moisés, meu servo, morreu. Tchau. Tá com você. Foi embora. Sim. Não te assustes e nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Por que não é para assustar? Porque vai chegar um momento que o cabelo vai ficar de pé. Parece aqueles punk, aqueles góticos. É verdade. Não pasmes, ou seja, não é para ficar pasmado. Olha o que aconteceu. Nossa, por que isso aconteceu comigo? Por que eu tô assim? Não pasmes. Esforça-te. Por que tem que se esforçar? Não podia Deus pegar e falar, não, vem pro meu lado e fica sossegado. Não precisa de esforço. Tem uns comentários aqui, ó. Irmão, Deus quer soldado valente, irmão. Ele não quer um banana. Até o filho da gente, quando começa a andar mais cedo, andar de bicicleta mais cedo, bater uma bola mais cedo, pegar um gosto de umas coisas que a gente gosta mais cedo, a gente não fica orgulhoso, fala, não, olha que bacana. Esse é ligeiro, esse, né? Esse honra a camisa. Né? Não é verdade? Entendeu? Quando tá ali acompanhando, quando tá companheiro ali, que nem minhas filhas, meu filho e tal, a gente fica orgulhoso. E Deus? Vai querer um monte de bundinha mole ali? Né? Verdade, pastor. Entendeu? Verdade. Vai querer um monte de babaquinha? Não, tem que ter atitude. Você vê pelo próprio caráter de Deus. Exato. Né? Dizer, Ele Deus... é o Senhor dos Exércitos, Deus da guerra. Vai pra cima, mete marcha, como a turma fala, né? Tem que ter atitude. Ele é cordeiro, mas ele é leão. É leão. Sobre o nome do leão da tribo de Judá, as hostes e as potestades têm que curvar. O inimigo se manifesta, ele tem que sair. Hoje tem obreiro que se o diabo manifesta, o cara sai correndo de medo, irmão. É verdade. Depois, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em palavras... Entendeu? Então, a fé... E ainda cita a parte de Timóteo, que Paulo fala assim, não imporás as mãos precipitadamente a ninguém. Então, usa esse versículo, não põe a mão aí não, porque isso aí está endemoniado, tem que estar consagrado. Ali ele está falando para ministério, não tem nada a ver com expulsar demônio. Entendeu? Às vezes o filho está com problema, no colo da esposa de madrugada chorando, não sabe qual que é o problema, porque não é um pediatra. Mas ele não tem o discernimento de chegar lá, colocar a mão e repreender em nome de Jesus, irmão. Com certeza. É isso ou não é só o filho, não. A mãe, a esposa, a sogra. Até a sogra. Tô passando mal. Até a sogra. Tô passando pelo telefone. Sogra merece em nome de Jesus, você vai ter vitória. Coloca a mão, o inimigo cai por terra, irmão. Esses dias eu fui ministrar como é que chama o ministério? Pastor Alair, pastora Mirza, o ministério Adonai. Eu dei um testemunho lá. É Unidos em Cristo o negócio? Unidos em Cristo. Igreja Evangélica Apostólica Ministério Adonai. Aí eu dei um testemunho lá, rapaz. Quando a gente se converteu, né?
teve os primeiros contatos com a palavra de Deus, a gente fazia Senai, a gente estudava e tal, então tinha aqueles amigos da farra, né? Tinha um que sempre ficava, agora é irmão, não sei o que e tal, e sempre tirando sarro. Entendeu? E isso foi anos, né? Sim. Aí começou, quando a gente ficou mais adulto, começou a ficar mais pesado o negócio. A gente trabalhou junto da malha, aí começou. Como é que é? Mas fazia isso, fazia aquilo, agora é santo. Agora não faz mais nada, que você vai aguentando, vai aguentando. Mas um dia o cara deu uma sumida. Aí apareceu, passou uns dias, chamou para conversar no cantinho. O que aconteceu? O médico falou, olha, tá em estágio avançado. Nossa. É maligno. Meu Deus. O cara falou, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Entendeu? O que eu fiz na hora, irmão? Joelha aí, você crê? O cara começou a chorar. Aí você vai com a autoridade, você põe a mão na cabeça do cara, a hora o milagre acontece. Tá bem com a família dele, não vou citar nome que é antiético. Levou os papéis para me ver, estava doente, já era. Sumiu. Tá vendo? Entendeu? É isso que acontece, isso é fruto. É isso que deixa a gente satisfeito com aquilo que Deus tem a realizar na nossa vida. Muitos não te dão nada, que nem José, os irmãos não queriam nem saber. Esse aí, ó, vão matar esse cara, esse aí tá morto, vão vender, vão... Isso aí é um sonhador. Mas, exatamente. É um sonhador. Entendeu? Né? Só que quando você põe a mão, o capeta sai, a cura acontece, o milagre acontece, o nome de Deus ele é glorificado. Entendeu? Não é você estar rodeado de muita gente, de bens, não, irmão. A unção de Davi, do rei Davi, estava na onde? Estava no trono, estava no palácio. Moisés, ele viu muito mais de Deus no deserto do que em qualquer palácio do faraó. Esses dias orando, irmão, orando, pastor. De madrugada em casa, uma coisa que eu nem gosto de comentar que eu faço. Tem uns que tiram até foto para mostrar que tá, não precisa, irmão. Tem igreja, tem ministério que exige que o cara chegue meia hora antes, porque o obreiro tem que dar o exemplo. Se o cara não ora na casa dele, vai orar na igreja, ele vai ajoelhar ali, vai ficar ali. Até tira uns cochilos. Exatamente. Ali. Então é assim, ou você é da pegada ou você não é. Sim. Triunfo e sucesso tem diferença. Triunfo é realização pessoal. É você ter testemunho e saber daquilo que Deus é capaz de realizar através da sua vida, independente da sua situação financeira, de como você se encontra. É saber que Deus ele reverte toda a sua situação, mesmo no momento mais difícil e doloroso, como foi na vida desses grandes homens que a gente está citando hoje. Vai, pastor. Desce o cajado. E aí eu falo para você, quando José ele teve essa decepção, né, pastor, com os seus irmãos, ele chegou lá para contar o sonho e eu acredito que ele esperava, a expectativa dele é o quê? Nossa, meus irmãos vão ver que eu sou uma pessoa que tem visão de Deus, né? Vão me apoiar. E foi um efeito contrário, isso gerou ódio. E depois você vê que a vida de José, até ele chegar no triunfo, foi uma vida que teve mais fracasso, humanamente falando, presta atenção do que nisso. Vitória. Por quê? Vamos contar um pouquinho da história dele, né, pastor? Vamos lá. Vai. Ele sai da casa de seu pai com 17 anos. Uma pessoa correta. Um menino correto. Íntegro. Sai da casa do pai. É vendido como escravo para os midianitas. Correto? Correto. Se eu estiver equivocado, você pode me lembrar. E vendido como escravo, ele é comercializado no Egito e chega lá um homem chamado Potifar, vai lá e adquire aquele rapaz como escravo. Agora ele é escravo, não é mais filho. Deixou de ser filho e se tornou o que? Escravo. Ou seja, a vida só andando para trás. Sem mencionar, né, a ruptura que é a pior do seu convívio social, do seu pai, afastado do abruptamente da sua família e das pessoas que ele ama. E principalmente do pai, né? Porque aqueles irmãos não valiam nada. Isso aí pesa muito. Isso aí acho que foi o pior, né? Foi tirado do seu convívio social. Convívio, exatamente.
Então era para ser um cara já... Problemático na mente. Segundo a psicologia, né? Tá? Era para ser um cara ou muito introspectivo Ou muito revoltado. ou muito revoltado. E ele foi uma pessoa Equilibrado. Quando ele chega, agora ele está na casa de Potifar, ele é um escravo, aí você já vê a mão de Deus na vida dele, porque ali ele já começa a se destacar, ele começa a liderar e ele começa a ser colocado como o administrador, mordomo, o né? administrador de todos os bens de Potifar, que não era pouco. Porque Potifar, ele era o comandante do faraó. Ó, Não é? você tocou num ponto bem, né, incisivo aí. A palavra de Deus fala que Potifar era um eunuco de Faraó. Só que ele não era um eunuco daqueles que dava banho nas princesas, não. Que era o cara que tinha que ser castrado para exercer esse ofício. Sim, ele era o... Tem duas conotações aí. Potifar era um eunuco e capitão da guarda real e pessoal do faraó. Então ele era um cara de destaque, um cara tremendo guerreiro, estrategista, entendeu? Um homem digno de respeito no convívio social daquela época. Exatamente. E aí você começa a analisar, ele está na casa desse homem, e ali ele começa a se destacar, ele começa a liderar, por quê? Porque quando você tem a bênção de Deus na sua vida, a tendência sua é crescer, se destacar, é Deus abençoar tudo aquilo que você coloca a mão. Quando você é abençoado por Deus, aquilo que você toca cresce, prospera, né? E aí, o que acontece? Tava tudo bem, até que a mulher desse Potifar começa agora a se insinuar para o José, né? E começa a tentar, começa a jogar uma seta ali, ou seja, e ele fala, olha, o meu senhor me deu o direito de tomar conta de toda a casa, de administrar tudo, menos você. Então você vê ali o caráter desse homem. Por quê? Ele poderia simplesmente, pastor, se tornar amante do patrão. Ia ficar por isso mesmo, né? Ia levar um dinheirinho, ter uma vida boa. Ter uma vida Você boa. acha que Ele falou assim, não ia sortar um olha ourinho o na que mão Deus dele? fez comigo, né? Então. Olha o que Deus permitiu. Eu perdi o meu pai, perdi o contato da minha Tô nem família. com nada mais. Né? Já sou um escravo e tal. Que sonho nada, que visão coisa nenhuma. Mas o que ele fez? Eu não vou tocar em você porque eu tenho o quê? Eu tenho temor ao Deus de Israel, ao meu Deus, né? Ao Deus do meu pai. Então, em outras palavras, o que ele ganhou com isso? Foi acusado de estupro. Quer dizer, imagina o nó na cabeça desse cara. Imagina, naquela época, o cara ser acusado de um artigo pesado desse. Nossa, Acusado de tentar possuir Não, hoje se um cara chegar a mulher do seu senhor. E ela com a cirola dele na mão. Com a túnica na mão. Imagina bem. Será que levaram ele com carinho para a prisão? Você acha que a Bíblia não fala, mas deve ter tomado. Ele tomou uns tapas pra orelha, né? Tomou, né? Ah, teve Você acha que não? uma sorte de... Apanhou. Apanhou bem, né? Apanhou. Apanhou-se. Então agora você se coloca na cabeça desse rapaz. Estou fazendo tudo certo. Porque tudo isso faz parte do processo para o triunfo. Estou fazendo tudo certo. Não estou em pecado. Certo? Respeitando a Deus, respeitando o patrão, respeitando. E mesmo assim, olha o que está acontecendo com a minha vida. Preso injustamente. Preso injustamente. Acusado de forma injusta. É. E mesmo lá na prisão, Ele continuou íntegro. continuou fazendo o seu melhor. Exatamente. Ele não podia ser um cara depressivo, o cara mais revoltado do mundo, que nós estávamos falando. Quantos se tornariam assim se tivesse uma situação dessa? Não é? Quantas pessoas? Aonde que vemos na Bíblia que precisou fazer uma regressão psicológica para o cara poder entrar no trilho?
Ele jamais saiu da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é sobre a vida dele. Mesmo em cadeias, ele continuou fazendo o melhor. A vontade de Deus. E aí ele está lá na cadeia, novamente começa a se destacar, né? Começa a sobressair, porque ele tinha a bênção de Deus na vida dele. E ali, um belo dia, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Não é? E aí, acontece com ele o que acontece com a maioria das pessoas que tem também um propósito de Deus na vida delas, que você vai em algum momento da sua vida, pastor, encontrar com algum ingrato, que diz que vai te ajudar, que diz que vai fazer por você. Não, pode deixar, eu vou te ajudar, quando chegar lá em cima. Tamo junto. 2 anos se passaram, cadê a ajuda? De jeito nenhum. Não é? Então tudo isso, a ingratidão, a prisão, você ser acusado de um fake news, Venderam barato, venderam barato, né? Ruptura com a família. Olha quanta coisa esse rapaz passou para Deus colocar ele no triunfo. Só que quando Deus exalta, todo mundo tem que ver. E aí o Potifar viu. Pode estar o pau quebrando nas suas costas hoje. Mas se você estiver debaixo da palavra, continue fazendo a coisa certa, que Deus ele vai até você. E ele te exalta. Não liga para os irmãos. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa que não tem que dar satisfação, né? Não. O segredo de José foi que ele não deixou o passado dele interferir no seu presente para acabar com o seu futuro. Então, para muitas das vezes de ficar olhando só lá atrás. Continue olhando para o alvo, continue olhando para Cristo. Se você tem a sua integridade para com Deus, mesmo sendo injustiçado, mesmo muitos não dando crédito para você. Esse cara aí tá louco, esse pastor daí, esse irmão aí, esse levita aí, esse cantor, esse... Independente do chamado de Deus na sua vida, esse missionário, as pessoas podem te chamar de lunático. Se tem uma integridade para com Deus, fique em paz, que vai dar tudo certo. Fácil? Não é. Mas faz parte do pacote para que Deus possa estar exaltando a sua vida. Verdade. A gente está chegando no final de mais um Alimento da Alma, e eu espero que você tenha degustado dessa palavra e chegado à compreensão daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Glória a Deus. Né, pastor Fernando? Glória a Deus. Palavra muito abençoada, reveladora, né, do Espírito. E nós entendemos, né, nós fomos ministrados aqui também, né? Porque a palavra, quando ela sai da boca do profeta, ela primeiro passa pelo profeta para chegar nos corações. Então, tudo tem diante de Deus um caminho. Então, para chegar num triunfo, tanto Davi quanto José, a gente podia passar aqui a noite toda falando de outros personagens da palavra que também tiveram os seus desafios, seus percalços, né? As suas dificuldades e também, né, pastor, chegaram no triunfo que Deus havia para eles. Mas é como a gente falou hoje. Às vezes as pessoas elas confundem a vitória desse mundo com o triunfo em Deus, que são coisas totalmente distintas, né? Deus abençoe. Deus compartilhe. Abençoe. Compartilhe essa mensagem. Comente. Fica à vontade. Tá? Manda para quem? Vamos orar e dar um encerramento desse programa maravilhoso. Terça-feira que vem, a partir das 20 horas, tá bom? Na sua, na minha, na nossa TV Caipira, com certeza é bênção de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus eterno, sim, Pai. Em cuja presença nos encontramos essa noite. Sim, Pai. Nome Te agradecemos, ó Deus, por essa chuva maravilhosa, por essa chuva de bênção e por suas palavras, Senhor. Que o Senhor venha concretizar, não só na nossa vida, mas na vida de todos, Pai. Os objetivos dando força, acalento
e dando graça para que possamos prosseguir cada vez mais diante da Tua presença. Em nome É o de que nós lhe Jesus. pedimos e humildemente lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Está encerrado Graças a Deus. mais essa programação. Até terça. Shalom. Agropet 47. Estamos localizados no Jardim Eldorado 1. Artigos para pesca, rações, ferramentas, pet shop em geral. Se você precisa dos serviços de manutenção preventiva e sofisticados, conte com